seja bem-vindo para mais um vídeo desse canal. Eu sou a doutora Thaís Leibel, eu sou médica pneumologista e eu trago para vocês aqui as dúvidas que vocês me trazem lá no meu Instagram. Então, para quem não conhece, ali é @pneumologiasp. Segue lá que eu posto dica todos os dias para vocês de doenças respiratórias e toda segunda-feira eu abro caixinha para perguntas de vocês que eu respondo todas ao longo da semana. Quem me conhece já sabe, tá? E o que me perguntaram essa semana foi: eu acabei de descobrir que minha filha tem asma, estamos preocupados, o que a gente faz? Então eu resolvi montar um roteiro para você que acabou de descobrir que tem asma ou que já tem asma, mas nunca tratou direito, não sabe o que precisa. Então eu listei aqui para vocês 10 pontos que são fundamentais para você conhecer e entender para você levar aí para o resto da sua vida. Combinado? Vamos lá? Então, ponto número 1 da asma: a asma não tem cura, ou seja, é uma doença que uma vez diagnosticada, já saiba que você vai carregar isso pro resto da vida, tá? Não tem nada que você faça que passe totalmente. Algumas pessoas às vezes confundem, porque existem os períodos de piora e os períodos de melhora na vida. Então às vezes falam, mas tem muitos anos que eu não tenho crise, mas ela pode sim voltar, tá? Então saber disso, entender que você é um portador de uma doença crônica é peça fundamental no seu acompanhamento. Número 2, a característica, os sintomas dela. Então, ela é uma doença inflamatória das vias aéreas, com períodos de melhora e de piora, tá? Então, é importante você entender quais são os seus gatilhos de piora, o que faz você piorar. E o que é piorar? São os sintomas clássicos da asma, que vem com tosse, chiado no peito, também chamado de sibilo, e falta de ar. Como eles são intermitentes, você vai ter períodos de piora, que vai aparecer muitos desses sintomas, e períodos de melhora, onde eles podem sumir completamente. E para falar que você tem asma, você não precisa ter os 3 sintomas. Às vezes tem outros, às vezes não são os 3, é só a tosse ou é só o chiado no peito, tá? Então a gente não espera todos esses para entender que a gente tem asma ou que está numa crise, depende de cada caso. Agora, o mais importante desse segundo ponto é entender os seus gatilhos de piora. Isso aqui é muito importante. Existe uma infinidade, eu vou enumerar todos aqui, vocês deem uma olhada nessa lista de quais que podem ser o de vocês. Mas o que são gatilhos? São situações na qual, uma vez que nós estamos expostos, isso vai ativar uma inflamação, logo os sintomas da asma aparecem. E é importante a gente entender, identificar quais são os nossos gatilhos para aprender a evitar, se possível, ou minimizar esse tipo de contato para manter a doença sempre sob controle. Então dá uma olhada aqui com calma, viu? E depois comenta aqui embaixo o que você acha que é o seu gatilho de piora ou se são vários. Combinado? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto: por ser uma doença crônica, é importantíssimo que vocês passem em consulta médica regular. Então consulta com o pneumologista todo ano, pelo menos uma vez por ano, né? A depender do caso, pode ser que você precise de mais ou de menos. Combinado? Mas, geralmente, uma consulta pelo menos uma vez por ano é importante. Quarto ponto: espirometria, a famosa prova de função pulmonar. Muita gente pergunta, tem outra forma que eu tenho de avaliar a asma? Infelizmente não. A gente tem sorte que é um exame rápido, 20, 30 minutos resolve, não tem nenhuma dor, não é invasivo e é um exame fundamental para a gente acompanhar vocês. Esse exame me entrega em litros quanto que você está soprando e como você sopra. Então, ele costuma ser mais sensível até do que a nossa própria percepção. Então, você pode achar que está tudo bem, o exame, por exemplo, entrega que não. Então, ele é mais sensível do que a gente para perceber mudanças no nosso dia a dia. Então, não tem como fugir desse exame, esse exame é muito importante, tá certo? Quinto ponto, que precisa sempre ter: a atividade física. Manter exercício físico regular é extremamente importante para o controle da asma. Então não tem um que é melhor do que o outro. A gente sabe que natação é muito bom, mas se você não gosta, não é obrigado. Faça alguma coisa que você goste, que você tenha prazer, assim você consegue manter um exercício sempre, que é o mais importante de tudo. Combinado? Bom, o sexto ponto que a gente tem que se atentar é a alimentação. E aqui incluem diversos fatores. Desde você manter uma alimentação adequada, equilibrada, evitar
Alimentos que a gente sabe que fazem mal, refrigerante, fritura, gordura, são alimentos que inflamam muito o corpo e também a via aérea, não são interessantes. É importante também você evitar alimentos à base do leite. Então, tanto o próprio leite quanto os derivados, queijo, chocolate, são alimentos que geralmente espessam muito o muco, então atrapalham um pouco a respiração. É bom evitar, tá? Ingerir sempre bastante líquido, a não ser que você tenha alguma contraindicação que o seu médico vai te falar se for o seu caso, tá? E sempre fazer alimentação à base de legumes, verduras, aquela alimentação que a gente sabe que é saudável. Evitar aqueles alimentos embutidos, que vem pronto, que tem muito corante, isso não é interessante, costuma piorar a asma também, legal? Como isso não é uma coisa tão genérica, vale você tentar identificar no seu caso o que faz, o que você come que faz você piorar, tá? Já que cada caso é um caso, certo? Próximo ponto que a gente não pode esquecer é a vacina. Então a gente lembra muito das vacinas da criança, que tem a cadernetinha da vacina, as mães ficam em cima com muita frequência, mas existem muitas vacinas nos adultos, que muitas vezes a gente esquece. Então, para quem tem doenças pulmonares, então para asma, a gente tem que lembrar todo ano de tomar vacina de influenza, que é a da gripe, e vacina de pneumococo, que não é anual, mas pode ser a vacina que você toma uma vez na vida, que é a pneumo 13 valente, ou a pneumo 23, que você toma 2 vezes e espaçadas em 5 anos. Na dúvida, claro, pergunta para o seu médico. 8º ponto, que é muito importante esse daqui, comorbidades. O que isso quer dizer? As outras doenças que a gente tem. Principalmente na vida adulta, a gente adquire outras doenças, outras questões de saúde que todas elas interferem muito na asma. E aqui eu vou citar várias delas para vocês tentarem identificar qual pode ser o seu caso, mas esses também são importantes gatilhos de piora, as comorbidades. Aqui a gente inclui refluxo com aspiração crônica, rinite alérgica, que é uma associação muito comum com asma, mas também sobrepeso, obesidade. Aqui eu estou citando várias, mas vocês podem ver e tenta identificar qual pode ser o seu caso. Quando uma doença descontrola, isso também descontrola a asma. Quando eu fico muito ansioso ou muito estressado, isso também descontrola a minha asma. Qual que é a sua comorbidade que piora o seu caso? Então, é importante, quando a gente controla a asma, controlar também essa comorbidade, senão dificilmente a asma se controla sozinha, se você deixar esses de lado. Combinado? 9º ponto, crises, também chamadas de exacerbações de asma. Essas são fundamentais, eu recebo pergunta com muita frequência e elas são aquelas pioras que fazem a gente precisar de mais medicação, ter crises de tosse, crises de falta de ar em casa, que a gente tem que procurar pronto-socorro porque não está legal. O que eu faço nessas crises? Então, o ponto importante para as crises é, número 1, conversa com o seu médico. Cada um tem um tipo de crise diferente. Pergunta para ele, no meu caso, o que eu faço? O que eu posso fazer para melhorar dessa crise em casa se eu não conseguir falar com você? Ou quando que eu preciso ir no pronto-socorro? Saiba identificar as crises, quando os sintomas começam a piorar. Geralmente essas crises elas avisam uns 2, 3 dias antes de realmente deflagrar uma crise. Você tem um iniciozinho de piora que você já começa a perceber que alguma coisa não está legal e você já pode se medicar aqui um pouquinho antes para segurar e impedir essa crise. Claro, tudo isso combinado com o seu pneumologista, certo? E para terminar, por último, mas não menos importante, os remédios. Os medicamentos são de extrema importância que você cheque com seu médico se você está usando ele de forma correta. Então, eu sempre ensino aqui o uso dos dispositivos inalatórios. Se você tiver alguma dúvida do seu em particular que eu não falei, pode me perguntar que eu faço vídeo também, tá? Mas checa se está usando direito, se a aderência está adequada, ou seja, você toma certinho do jeitinho que o médico te passou, ou você esquece de vez em quando. Tem como melhorar isso? Será? Então, discutir isso com o seu médico, que é fundamental. E é claro, volte nas consultas com frequência e cheque se você não precisa mexer na sua medicação. Como a asma é uma doença intermitente, com períodos de piora e de melhora, existe uma frequência aumentada que a gente tem que mexer nas suas medicações, tanto para mais quanto para menos, também para segurar a sua doença de forma adequada. Ficou alguma dúvida?
Deu para entender? Esses são os 10 pontos que eu gosto de enfatizar. Eu vou citar eles aqui de novo para vocês darem uma olhada, ver se ficou com alguma dúvida. Um abraço e até a próxima!